Igreja. Graça e paz, igreja. Aleluia. Quantos querem ouvir uma palavra de Deus? Diga, eu quero ouvir uma palavra de Deus para a minha vida. Aleluia. Então abra sua Bíblia comigo. Números capítulo 13. Nós vamos ler só o versículo 28. Números capítulo 13, versículo 28. Quem achou, diga glória a Deus. Aleluia. Diz assim: mas o povo que lá vive é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. Grava aí, queridos. Mas o povo que lá vive é poderoso. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Amém? Eu quero falar nesta noite o que Deus colocou no meu coração agora à tarde. Eu tinha preparado uma palavra e Deus mandou mudar agora à tarde. E eu anotei algumas coisas rapidinho, porque já era 5 horas. Falei, Senhor, dá um tempo. Deus falou, muda logo. Eu quero falar sobre os sonhos de Deus para você. Amém? Quantos aqui tem sonhos ainda? Ah, pastor, eu já estou com 80 anos, já caí a dentadura, nem sonho mais, só tem pesadelo na minha vida. Quantos tem sonhos ainda? Levanta a sua mão. Aleluia. Mas eu quero que você entenda que Deus também tem sonhos para as nossas vidas. Deus tem propósitos. Deus tem projetos para as nossas vidas. Esse texto que lemos, ou esse versículo que lemos, fala da história de Israel com Deus, fala do povo de Deus, quando Deus os tirou do Egito, com mão forte, com mão poderosa, e os conduziu através do deserto. Deus havia feito grandes coisas, coisas maravilhosas que eles nunca imaginaram. Os arrancou ali da mão de Faraó, arrancou ali do Egito, porque Deus tinha um sonho para aquele povo. Foram escravizados durante 400 anos, mas havia um sonho no coração de Deus, torná-los livres. O sonho de Deus é que eles tomassem posse da terra prometida. O sonho de Deus não era que eles estivessem ali escravizados, morando de aluguel, morando na casa dos egípcios, morando no mundo. O sonho de Deus para eles é que eles tomassem posse da terra prometida, que Deus havia prometido para Abraão, Isaque e Jacó. O sonho de Deus para aquele povo é que eles chegassem ali e pudessem desfrutar da boa terra que Deus havia preparado para todos eles. E com mão forte, com mão poderosa, Deus os arrancou dali, para que eles pudessem viver um sonho, para que eles pudessem alcançar o sonho de Deus para as suas vidas. Presta atenção, querido, Deus nos arranca do mundo, nos tira das garras do diabo, de Faraó, Deus nos tira do Egito, porque Ele tem um propósito, Ele tem um sonho. O que Deus quer é que você desfrute do melhor de Deus, é que você tenha uma vida abundante. Esse é o projeto, esse é o sonho, é isso que está no coração de Deus. Amém? Então, depois de longos preparativos, eles chegaram na divisa do deserto com a terra prometida. O sonho de Deus era Canaã para o povo. Havia mais de 2 milhões de pessoas ali. Era um sonho coletivo. Não era um sonho individual. Deus tem projetos, Deus tem sonhos para nós como igreja, Deus tem sonhos para você como pessoa, como CPF. O que Deus quer é que você tome posse da terra prometida, das bênçãos que Deus tem para você.
Por isso Ele te tirou do mundo. Por isso Ele tem tentado te santificar, mudar a sua história, a sua vida. Por isso Ele nos insta conosco, Ele fala conosco sempre, para buscarmos a santificação, sem a qual não veremos a Deus e nem os sonhos de Deus se realizarão na nossa vida. Ser santo é ser separado. Ser santo é ser separado do mundo. Deus faz distinção entre o profano e o santo. Profano é o mundo e os seus costumes, as suas coisas praticadas no mundo. Mas quando nos convertemos, nascemos de novo, somos chamados à santidade, fomos tirados do Egito. O nosso lugar não é o mundo, as nossas coisas não são os costumes do mundo. Sabe, queridos, depois de longos preparativos, muitos anos, Deus esperando isso, para que cumprisse a sua promessa, eles chegam até na divisa de Canaã. Canaã era o grande sonho de Deus para o seu povo, chamado Israel. E sabe, queridos, Deus havia tirado eles dali com a sua mão de poder. E quando chegou ali, preste atenção, quando chegou ali na divisa, Deus disse para Moisés: Moisés, separa 12 líderes, 12 príncipes, separa 12 pessoas que estão liderando as tribos, um de cada tribo, e os envia para espiar a terra prometida. Leva-os, eles terão que ir até Canaã, eles terão que ir observar, caminhar, colocar o pé na promessa. E depois eles virão relatar aquilo que viram. Sabe, queridos, porque Deus queria motivar o povo a tomar posse das suas promessas. Deus te trouxe aqui nesta noite para restaurar os seus sonhos, para te motivar a tomar posse das bênçãos que Deus tem para você, que Deus tem para nós como igreja, para tomar posse do avivamento, para tomar posse da cura, para tomar posse das riquezas que estão em Canaã, a terra prometida. Deus tem uma terra prometida para mim e para você. Somos povo de Deus, igreja do Senhor, ovelhas do seu rebanho, e Deus tem algo grande, tremendo, uma terra que mana leite e mel, algo tremendo e maravilhoso. Assim como Ele tinha para Israel, o seu povo, havia uma expectativa no coração de Deus. Por isso Deus enviou os espias, por isso Deus mandou Moisés enviar os espias para olhar, para trazer, fazer um relato dos sonhos de Deus. Presta atenção numa coisa que Deus mandou eu anotar aqui. Deus nunca criou falsas expectativas no seu coração. Deus sempre te desafia a encarar a realidade. As promessas de Deus são grandes. As coisas de Deus são tremendas. Elas não são terrenas. E para todas as promessas de Deus, para mim e para você, há um sim. Mas preste atenção nessa palavra. Por que é que nós não alcançamos as promessas de Deus? Por que é que nós chegamos até a beira da terra prometida? Por que é que algumas pessoas pisam na promessa, olham a promessa, são testemunhas vivas das promessas de Deus e não tomam posse? Foi o que aconteceu com o povo de Israel. E isso não pode acontecer comigo e nem pode acontecer com você. Somos a igreja do Senhor. Somos o Israel de Deus hoje. Fomos enxertados, somos povo de Deus. Somos a menina dos olhos de Deus. Israel era tudo isso que eu estou te falando. Deus amava Israel. Deus tinha uma misericórdia imensa por Israel, um amor tremendo. Ele sempre dizia: olha, eu cuido de vocês
como a menina dos meus olhos. Eu cuido de vocês como uma mãe cuida. Eu supro vocês como uma mãe amamenta o seu filho. Mas o povo não dava muita moral para isso. Então Deus mandou os espias. Moisés separou os 12 e mandou, e entre eles estava Josué e Calebe. Nós sabemos disso, você já conhece a história. Então os espias foram, começaram a andar na terra, pisar na promessa, e a ver que ali realmente era algo extraordinário. Assim como o céu, que é a nossa terra prometida hoje, queridos, da igreja, é um lugar extraordinário. Ali os frutos de Canaã, a uva era do tamanho da minha cabeça. Ainda bem que eu tenho a cabeça pequenininha. Para carregar um cacho de uva, gastava 2 homens. Eles trouxeram o cacho, eles mostraram o que Deus tinha no coração, para onde Deus estava conduzindo aquele povo. Eles viram que havia muitas riquezas, era uma terra que manava leite e mel. Sabe o que isso significa? Significa que nas montanhas havia muitas abelhas, não precisava nem montar um apiário. Porque eu já morei numa fazenda onde tinha serras, pedras. E na época de colher mel, às vezes a gente passava, pai, ali tem abelha. Estava escorrendo assim na rocha, o mel. E eu gostava de ir com meu pai, porque ele não tinha medo de abelha. Apesar da sua idade, naquela época ele tinha 60 e tantos anos. Eu tinha 7 anos. Ele tinha 67. E ele agia como um jovem. Você sabe que jovem é outros papos. Jovem não chupa mel. Jovem mastiga a abelha. E eu me lembro do meu pai enfiar a mão assim naquela gruta, naquele buraco na fenda da rocha e tirar ali, estava escorrendo o mel. Ele pegava e a gente colocava numa vasilha, as abelhas juntavam no braço dele, ele não estava nem aí, picava, ele era branquinho, ficava tudo vermelho, ele não estava nem aí. Não, Mirim, fica tranquilo, isso aqui é bom, que é uma vacina. Esquenta a cabeça não, eu com medo e afastava, e ele com a fumacinha numa mão, no rosto, para elas não picar o rosto dele, o braço enchia de abelha, e ia enchendo a lata, e eu vapo, e mel, e favo, e o trem escorrendo. Essa terra de Canaã era uma terra que manava leite e mel. Era algo extraordinário, preparado por Deus. Assim como o céu, que é a nossa terra prometida, queridos. É um lugar extraordinário. É um lugar tremendo. Maravilhoso. A Bíblia diz que no céu não há dor, não há cólica de rins, não há dor de cabeça, quando você cai de cabeça para baixo num poço, bate numa pedra. O céu é um lugar maravilhoso. As uvas são de ouro, os rios de cristal, aleluia. Lá sim, é a nossa terra prometida, onde a glória, onde a presença de Deus está, onde os anjos, os querubins, quase falei surubim, é querubim, pescador é terrível, irmãos. Eu já vi, pastor, onde os surubinhos pintados adoram a Deus. Santa ignorância, Batman. O céu é um lugar maravilhoso, queridos, e a nossa promessa, a nossa terra prometida é o céu. Mas presta atenção, os espias andaram, viram tudo isso, foram testemunhas, pisaram na terra da promessa. Pisaram na terra da promessa e trouxeram os seus frutos. Havia uma expectativa na multidão, no povo. E quando avistaram os espias de longe, eles estão vindo, corre, foi ajuntando todo mundo. Todo mundo queria vê-los, ouvi-los e desfrutar daquilo que eles estavam trazendo da terra prometida.
E crianças lá pulando, mamãe, mamãe, eu quero aquela uva, mamãe, mamãe. Calma, menina, você comer uma uva daqui, essa barriga vai ficar maior do que a do Lucas. Desculpa aí, Lucas, foi mal. O Edilson está rindo, eu não sei porquê. Não estou entendendo, Edilson. Mamãe, mamãe, eu quero. Havia alegria. E eles começaram, presta atenção, e eles começaram a trazer o seu relatório, a falar para o pessoal o que eles tinham visto. Os cachos de uva, frutas, romãs desse tamanho. Sabe, queridos, havia empolgação, eles haviam pisado na terra prometida. Eles viram que era muito melhor do que eles imaginaram. No Egito nunca tinha frutas daquele tamanho. Não escorria mel na rocha. Sabe, amados, eles ficaram empolgados. Mostraram os frutos. Falaram da riqueza da terra. Havia a alegria, a euforia. Mas aí a gente chega nesse versículo que foi lido. Mas um dos espias disse, mas o povo é poderoso. As cidades são grandes e fortificadas. E nós somos como gafanhotos aos seus olhos. Bendito mais, ou maldito mais. Sabe, queridos, esse mais significa incredulidade. Esse mais estragou tudo. Irmãos, isso acontece muito com o povo de Deus hoje. Sabemos que as promessas de Deus são grandes. Sabemos que estamos pisando na terra prometida. Participamos de um culto como esse, a presença, a glória de Deus, enchendo os nossos corações, a vida de Deus fluindo no meio do povo de Deus. Já estamos com um pé na terra prometida. Já estamos com um pé no céu. Porque a Bíblia diz que o céu, a nossa terra prometida, é todo envolvido com a glória e com a presença de Deus. Lá tem a árvore da vida, os rios são tremendos, é um lugar maravilhoso. E muitas vezes participamos de uma reunião onde o Espírito de Deus move, enche, inunda, traz cura. O Senhor fala conosco pessoalmente, através do pastor, através de um testemunho. E Deus falando, é Deus falando. Estamos com um pé na terra prometida. Mas as pessoas reclamam. Irmãos, prestem atenção. Eles disseram, olha, o povo que vive lá é poderoso. As cidades são fortificadas. Ao invés de olharem para Deus, que fez a promessa, olharam para os obstáculos. A palavra do Senhor diz que o nosso Deus é Deus de promessas, Deus de alianças, é um Deus poderoso, um Deus que não quebra as suas alianças. A Bíblia nos mostra em vários lugares Deus se manifestando como Deus criador, o Deus que chama à existência o que não existe. Ele fez isso, continua fazendo e vai fazer hoje, amanhã, depois. Ele chama à existência aquilo que não existe. Ele cria portas, ele abre portas, e a Bíblia diz que a porta que ele abre ninguém fecha.
Ele se move em nosso favor. Ele é chamado o grande El Shaddai, o Deus que prometeu para o povo de Israel que os levaria até a terra prometida. Não há impossíveis para Deus, diz a palavra. Não há obstáculos para Deus. Ele é maior do que os nossos inimigos. Se os nossos inimigos são poderosos, Ele é todo poder no céu e na terra, aleluia. Creia, confie, porque aquele que prometeu é fiel. Ele não falha, Ele não muda, Ele é poderoso no céu e na terra. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Agindo Deus, quem impedirá? Sabe, queridos, o Deus que nos prometeu a nos levar para o céu, a amarrar os nossos inimigos, a quebrar o queixo dos nossos inimigos, a amordaçá-los, impedi-los de agir. É o mesmo Deus que prometeu para o povo de Israel que Ele os levaria à terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Mas muitas vezes, queridos, olhamos para os obstáculos, olhamos para as nossas possibilidades. Quem sou eu? Eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta. Para de falar isso, porque quando Deus promete, Ele cumpre. Ele é o Deus de Abraão, o Deus da promessa. Ele cumpriu a sua promessa para Abraão. Abraão já tinha caído a dentadura de velho, já estava chegando aos 100 anos, a sua mulher é estéril, mas ele tinha feito uma promessa de dar a ele um filho, e deu. Cumpriu a sua promessa. Ele é o Deus de Isaac, o Deus que cumpre as suas promessas e alegra os nossos corações. Isaac significa riso, alegria. Ele é o Deus de Jacó, o Deus que muda, o Deus que transforma as nossas vidas. Jacó é o usurpador, suplantador. Ele mudou o seu nome para Israel, o Deus que o transformou em príncipe do Senhor, aleluia. Não é impossível para esse Deus que te prometeu, porque se Ele prometeu, Ele cumpre, aleluia. Nós devemos olhar, queridos, não para os obstáculos, mas olhar para Deus, aleluia. Deus nos trouxe aqui nessa noite, queridos, para te perguntar uma coisa: qual é o seu sonho? Qual é a promessa que Deus já fez para você? Não há impossíveis para Deus. Se Ele prometeu, se Ele gerou esse sonho no seu coração, se é sonho de Deus, Ele vai se cumprir. Ele vai se realizar. Mesmo que os inimigos sejam poderosos e grandes, mesmo que as muralhas sejam grandes, Deus os levou até ali. Só Josué e Caleb disseram: oh, para! Chega demais! Eles são poderosos, as cidades são fortificadas, mas o nosso Deus é maior. O nosso Deus é grande, Ele é poderoso. Ele vai nos fazer tomar posse da terra prometida. Somente esses dois que creram no amor e no poder de Deus, e que Deus ia cumprir as suas promessas, entraram na terra prometida. Aqueles espias que pisaram na promessa, aqueles espias que pisaram na terra prometida, não entraram. Queridos, muitas vezes pisamos na terra prometida, e infelizmente muitos não vão entrar. Sabe por quê, queridos? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando ouvimos a palavra de Deus, nós temos de ter fé, confiar no Senhor.
Deus me disse: olha, Rosemir, hoje eu vou restaurar sonhos. Você vai começar uma campanha quarta-feira, restaurando os sonhos. Esta igreja tem promessas. E todas as minhas promessas para esse ministério vai se cumprir. Nenhuma palavra profética que foi liberada neste lugar cairá por terra, porque eu, Senhor, vou fazê-la cumprir. Aleluia. Os sonhos ministeriais, os sonhos coletivos, aquilo que nós sonhamos, almejamos, que Deus colocou no nosso coração, Ele está trabalhando para que se cumpra, aleluia. Ele falou: agonia não, garoto, você está agoniado à toa. É eu que faço, pois aquele que prometeu é fiel, aleluia. Eu disse: Senhor, eu creio. Corri e fui anotando, e a Thaís lá falando, e eu anotando aqui. Empolgada, né? Vendendo imóvel para todo lado. Sabe, queridos, qual é o seu sonho? Eu sonhava com uma família assim, mas a coisa desgringolou. Deus vai restaurar o seu sonho. Deus vai mudar a sua história. Deus vai fazer a partir de agora. Não depende de você, depende de Deus. Você só precisa crer, você só precisa confiar nas promessas de Deus. Queridos, Deus mudou, me deu essa palavra agora, era quase 6 horas. Mas a Thaís é testemunha, eu estou lá escrevendo. Eu estava com outra palavra, não tinha nada a ver. Era Oséias 35, 21, as misericórdias do Senhor renova a cada manhã. Está aqui a palavra anotadinha. Eu passei na frente e comecei a anotar. Deus falou: eu vou mudar a história dessa igreja. Eu vou honrar o seu ministério. Eu vou fazer coisas que você nunca imaginou. Eu vou avivar esta igreja de uma maneira tremenda. Todas as pessoas que entrarem aqui receberão a vida de Deus, o poder de Deus, algo renovador, restaurador, animador. E vai chegar ao ponto, queridos, que as pessoas vão passar ali na porta e caírem no poder de Deus. É como nos velhos tempos da comunidade cristã de Goiânia. Quem viver, verá. É Deus avivando, restaurando, renovando, fazendo coisas tremendas. Aleluia. Deus me disse: olha, os jovens de cansados param, mas aqueles que esperam nas promessas do Senhor renovarão as suas forças, voarão como águias, como asas de águia, correrão e não se cansarão, pularão e não se cansarão, cantarão e não se cansarão, serão renovados, aleluia! Eu quero isso para mim, queridos. 64 anos é fichinha. Tem histórico de atleta. E tem histórico da presença de Deus, unção de Deus, poder de Deus. Nesse lugar, na igreja, na minha vida, na minha casa. Eu tenho convicção plena disso, queridos. É Deus renovando. Amém? Glória a Deus. Aleluia! Então, se eu começar a pular aqui, não estranha não, tá, irmãos? Não é que eu quero, não. É Deus. É Deus mandando. É a prova viva do avivamento de Deus. É a prova viva de que Deus é poderoso. De que Ele cumpre as suas promessas. Mas eu não quero isso só para mim, queridos. Eu quero isso para a igreja. Eu quero isso para você.
para sua família, para sua casa. Eu quero ver Deus fazendo, movendo, abençoando de uma maneira miraculosa, poderosa, sobrenatural a sua vida, a sua casa. Eu quero ver Deus mudando a sua história, aleluia. Ele vai restaurar todos os seus sonhos, aleluia.